E aí pessoal, o professor Marcelo Colucci de volta para o 7º vídeo dessa série e nós estamos falando sobre as múltiplas doenças crônicas e o papel da reabilitação funcional dentro desse cenário que é tão comum hoje em dia dos nossos pacientes. E nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre avaliação integrada. Tá? No vídeo passado, quem assistiu, se você não assistiu, vá lá no 6º vídeo da série. Nós conversamos um pouco sobre os testes de exercício. Qual é a função deles? A função desses testes é que nós avaliemos a característica fisiológica, a resposta cronotrópica do coração do nosso paciente, como é que está a pressão arterial, quais são os sintomas que limitam este indivíduo a fazer um determinado teste. Então esse é o principal item que nós observamos num teste funcional, um teste de exercício. Agora, o que eu chamo de avaliação integrada? É quando nós pegamos o dia a dia do nosso paciente e associamos isso, por exemplo, a um questionário de qualidade de vida. Então presta atenção nisso aqui. Vou avaliar um indivíduo com um teste, com um questionário de qualidade de vida, onde dentro dessas perguntas eu tenho lá qual é a falta de ar que você tem para fazer determinada atividade, subir um lance de escada, descer um lance de escada, se trocar. Existem vários testes para fazer isso. Um teste que eu uso bastante é o SF36, que ele é um questionário genérico que serve para qualquer doença crônica. Por isso que eu utilizo ele em avaliação de pacientes com múltiplas doenças, certo? Então, dentro desse questionário, nós temos perguntas bem específicas sobre determinadas atividades que eles fazem no dia a dia. Uma coisa é observar e avaliar qual é a resposta que esse paciente dá no questionário. Outra coisa é eu colocar este indivíduo para fazer aquela atividade e observar como é que ele responde no dia a dia dele. Isso, gente, cria uma percepção para a gente do que precisa ser trabalhado. Então, quando eu falo de avaliação integrada, o questionário de qualidade de vida precisa vir associado a uma avaliação, por exemplo, de atividade de vida diária. Põe o seu paciente para fazer, para tomar um banho, para subir e descer a escada, para subir a rampa, para levantar da cadeira, se virar na cama, se for o caso, fazer uma atividade doméstica, colocar alguma coisa em cima de um armário ou tirar. Essas são atividades integradas. A partir daí, biomecanicamente, nós começamos a observar quais são as necessidades de um paciente. Por exemplo, vou colocar uma caixa em cima de um armário. Uma atividade que uma dona de casa precisa fazer diariamente, ou o marido dela precisa fazer diariamente, enfim. Agora, eu percebo que este indivíduo não tem força isoladamente de algum grupo muscular ou de algum músculo de membro superior. E isso precisa ser trabalhado. Na avaliação integrada, eu consigo determinar qual é o problema biomecânico do movimento e a partir daí eu começo a trabalhar isoladamente a musculatura. Mas eu tenho um enfoque. Qual que é o enfoque? Eu preciso fazer com que aquela senhora ou aquele senhor faça determinada atividade, como por exemplo colocar uma caixa em cima de um armário. A avaliação isolada e integrada se complementam e a partir daí eu vou construindo o meu movimento. Então eu vou trabalhar as musculaturas isoladamente para que eu dê força, flexibilidade, equilíbrio e a partir desse ganho de força isolada, concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, eu também vou trabalhando o movimento integrado. Porque assim o meu indivíduo vai ter uma percepção do por que eu estou trabalhando um bíceps, por que eu estou trabalhando um tríceps, por que eu estou trabalhando um elevador de escápula, por exemplo, um trapézio inferior, superior, músculos de estabilização de determinadas articulações. Meu senhor, minha senhora, é porque o seu objetivo não era colocar a caixa lá em cima do armário, é para isso que nós estamos trabalhando de forma isolada. Mas dentro da própria terapia, eu coloco esse indivíduo para fazer a atividade que ele tanto deseja ou que ele tem limitação. E vou construindo passo a passo esse movimento para que faça sentido para o meu indivíduo, para o meu paciente, continuar fazendo o exercício. Tá certo? Essa construção do movimento integrado é que é a minha questão para vocês no vídeo de hoje.
Como é que você avalia o passo a passo? Como é que você constrói a sua terapia? Quais são os itens que você usa e como é que você constrói isso? Você faz isso ou não? Já tinha parado para pensar em fazer dessa maneira? Se você já parou para pensar, legal. Compartilha conosco, dá ideia para os outros colegas. Se você nunca parou para pensar nisso, o que os comentários desse vídeo podem trazer para você, tá certo? Então não esquece de compartilhar, de dar um like e passar para as pessoas que você gosta, para as pessoas que possam se interessar, o conteúdo dessa série, tá joia? Lembrando que o 10º vídeo vai ser uma live onde nós vamos discutir exatamente as questões que vocês colocaram aqui pra gente, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.